Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está conosco é muito bem-vindo. Somos a Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo. Estamos aqui para transmitir de forma online o nosso culto da palavra, onde estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. Na semana passada concluímos o capítulo 4, versículo 16. Concluímos aí que cada parte do corpo de Cristo edifica a outra parte. Vimos que de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vimos que cada parte dentro da igreja, cada membro dentro da igreja tem um papel especial, tem uma ocupação específica. Cada um de nós ocupamos uma função em Cristo Jesus, nós que somos a Igreja de Cristo. Terminamos aí e hoje nós recomeçamos a Epístola de Paulo aos Efésios, lendo do capítulo 4, do versículo 17 em diante. Antes, porém, eu quero convidar você a falar com Deus, comigo agora, para que nós possamos buscar a presença dele, para que essa noite não seja diferente do que tem sido, de edificação para as nossas vidas, que nós vejamos a graça de Cristo se manifestar em nossas vidas e sejamos edificados pela palavra de Deus. A palavra que nos santifica, a palavra que nos exorta, a palavra é quem nos enche. Vamos falar com Deus para que a palavra do Senhor venha fazer o seu trabalho na nossa vida, na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por estar aqui com os meus irmãos, com os nossos amigos, com tantas pessoas que nos acompanham pela internet, com tantas que agora estão conosco e outras que virão ainda participar desse estudo. Pedimos de tua paz, pedimos de tua presença, pedimos de tua graça. Nós não somos nada, Pai. Pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de mim, de nós. Nos perdoe os pecados, santifica-nos, transforma-nos, renova-nos, abençoe-nos para que possamos abençoar outras vidas. Dá-nos tua palavra na nossa boca, para que a nossa boca tenha instrumento em tuas mãos. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Deus, o teu povo que escuta, que participa. Abençoa aqueles que agora estão conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Leamos então a palavra do Senhor para nossa edificação. Veja comigo, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, que nos diz o seguinte: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes em Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, palavra do Senhor para nós. Paulo aqui começa uma sessão nova, onde ele agora faz um apelo aos irmãos da igreja de Éfeso e também das igrejas que essa carta circular está chegando, para que eles
possam viver segundo a graça e a salvação que receberam. Não basta apenas estar salvo em Cristo Jesus. Não basta que a maravilhosa graça de Deus tenha nos alcançado. Não basta que estejamos eleitos antes da fundação do mundo. É preciso que isso se materialize em nossa vida. É preciso que hajam evidências dessa nova vida. É preciso que demonstremos de forma clara que essa graça que nos escolheu, que nos predestinou, que nos salvou, também nos mudou. É o que nós temos falado aqui de forma insistente, que não podemos isolar a justificação pela fé da regeneração. A justificação pela fé é uma declaração de Deus que diz que nós éramos pecadores e que o juiz, que é o próprio Deus, estabeleceu uma sentença, que foi uma sentença de morte, que condenou Jesus no corpo da sua carne, e ele morre a nossa morte e assume a nossa dívida e representa-nos na nossa culpa, de forma que, através de Jesus, tudo o que era necessário fazer legalmente, de forma substituta, Cristo já fez, ele já operou por nós. E por causa disso, o tribunal de Deus nos declarou justificados, porque o condenado foi o Filho de Deus e ele paga a nossa culpa, ele assume o nosso débito, ele quita a nossa dívida, ele assume o ônus dos nossos pecados e nos dá o bônus da sua justiça. Ele nos torna justos por causa da sua justiça. E por causa disso, nós nos gloriamos em Cristo, porque somos justificados. Deus bateu o martelo e disse: vocês estão justificados, não por causa de seus atos individuais, não por causa de seu desempenho moral, não por causa de suas ações individuais, mas por causa de outro. E esse outro é o Filho de Deus, que assume uma justiça ativa e que nos transfere uma justiça passiva, onde nós nos tornamos justos por causa dele. Só que nós não podemos isolar a justificação da regeneração. Eu explico melhor e ainda vou explicar muitas vezes, até que tenhamos desfeito essa programação que normalmente muitos de nós estamos condicionados a pensarmos a justificação isolada da regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é também o mesmo processo, só que de pontos de vista diferentes, o mesmo processo da salvação, operado por Deus na justificação, ele também opera na regeneração. E o que é regeneração? A regeneração não trata-se de uma sentença, não trata-se de um ato externo, trata-se de uma ação interna de Deus, transformando a nossa natureza, anulando os efeitos do pecado original, anulando a sentença que estava sobre nós de que a corrupção e toda a escravidão do pecado, corrupção do pecado, era impossível de ser revertida. Cristo reverte a situação. Nossa culpa foi apagada, mas não apenas apagada, ela foi em nós expurgada. Nós nos tornamos internamente agora habilitados a vivermos essa nova justiça, a vivermos de acordo com esta graça que nos salvou. Então, operou-se em nós, dentro de nós, uma transformação tal que os velhos hábitos agora são possíveis de serem mudados, que as velhas práticas agora são possíveis de serem alteradas, que os velhos condicionamentos humanos, pecaminosos, que operavam em nossa mente, que nos transformavam em escravos do pecado,
já não mais exercem controle sobre nós. De fato, nós fomos regenerados. A nossa natureza interna foi transformada. Ou seja, o nosso coração, que era de pedra, foi substituído por um coração de carne. A nossa natureza, que antes estava corrompida, foi agora transformada por uma ação do Espírito Santo, propiciada pela redenção de Jesus. E o que isto nos faz? Faz que haja uma mudança radical dentro de nós e que nos possibilite atender aquilo que Paulo está dizendo aqui no texto. Vejamos comigo o que o texto diz, porque trata-se de uma operação que é feita em nosso coração, em nossas entranhas, como nós aqui queremos falar sempre, que altera o nosso comportamento, altera nossas ações. Então Paulo apela a isso. Ele diz: olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifique, que não andeis como andam os gentios. Não andem mais como vocês andavam antes. Lembre-se do capítulo 2 de Efésios, que diz que estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus, que nós fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus, que estávamos mortos em delitos e pecados, outrora escravos do príncipe da potestade do ar, outrora escravos do reino do inferno, outrora feitos servos da iniquidade, mas agora não. Então ele fala: olha, parem de andar como vocês andavam antes, porque agora vocês não são mais gentios. Ele diz: não andem mais como gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, como vocês viviam antes. Agora os pensamentos e também as atitudes de vocês precisa ser diferente do que era no passado, porque vocês agora não estão vivendo mais como viviam antes. E ele continua dizendo: olha, antes, versículo 18, vocês eram obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Vocês tinham a compreensão mental contaminada e adulterada pelo pecado. Mas agora não. Agora, o princípio que age em vocês é um princípio de vida, não mais o princípio de morte. O princípio que operava, levando-os à escravidão, levando-os à indolência, levando-os à preguiça, ao desprezo pelas coisas espirituais, esse princípio já não opera mais em vocês. O princípio que agora opera em vocês é o princípio que foi introduzido pela presença de Cristo, pela ressurreição dos mortos, que transforma a nossa atitude e o nosso ser segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Vocês antes andavam obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vocês viviam, pela dureza do vosso coração, de como o coração de vocês era antes. Mas agora não. O coração de vocês, que era de pedra, foi substituído por um coração de carne. Então o que Paulo está falando? Lembrando-os da sua condição anterior e exortando-os a agirem a partir de agora, segundo esse novo princípio que rege e que controla a vida deles, que é o princípio da graça de Deus, que é da santidade, que é da pureza e não mais o tipo de vida que eles viviam antes. Os quais, e aí ele continua lembrando, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então Paulo continua ainda lembrando: olha, antes vocês eram impuros, antes vocês cometiam todo tipo de impureza. O coração de vocês era controlado pela malícia, pelos desejos da carne, pelas concupiscências dos olhos, pela luz, pela escuridão em que vocês habitavam. Lembre-se que Jesus vai dizer que os nossos olhos são a entrada
que propicia a nossa alma coisas boas ou ruins. Ele diz: os olhos são as janelas da alma, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. De forma que o princípio que antes operava em nós, o nosso olhar do mundo, era o olhar partindo para o desejo de cometer delitos que desagradavam a Deus. Era esse o princípio que operava em nós. E agora Paulo diz: não é mais isso que acontece. O que acontece com vocês agora é que vocês estão vivendo uma nova vida. Vocês estão vivendo numa nova realidade. Vocês já não estão mais vivendo de acordo com o princípio desse mundo. O princípio que rege a vida de vocês é o princípio de quem agora está debaixo do controle do Espírito Santo. E é o que ele diz: mas não foi assim que aprendestes em Cristo, porque vocês já não mais estão sob o domínio das trevas, mas sim sob o domínio de Cristo. O que vocês aprenderam de Cristo não foi isso. Não foi viver em impureza sexual, não foi viver em impureza de pensamento, não foi em viver em impureza do corpo, não foi em falar coisas impuras, não foi em pensar, em agir de forma impura. E aí ele está incluindo aqui todo tipo de ação impura, dos pensamentos, dos olhos, da alma, do corpo, do coração. Ou seja, todas as partes do homem que antes eram dominadas e controladas pela impureza precisam agora estar em sintonia com essa nova vida, com esse novo status, com essa nova realidade que nos é possível por causa da regeneração e que nos é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que ele diz: se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade de Jesus. E ele aqui põe em xeque, olha, a fé desses irmãos da igreja de Éfeso. Se vocês conhecem a Cristo, se vocês estão vivendo de acordo com a sua vontade, se vocês conhecem o propósito de Deus, que é a palavra dele, e aí eu volto para as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês conheceram a verdade, essa verdade só pode ter sido para vocês, então agora, motivo de libertação, e agora vocês estão numa nova situação, numa situação completamente nova. Que seria essa situação? Ele diz no sentido de que, quanto ao tato passado, ou seja, olhem para o passado de vocês, olhem para o que vocês viviam. Ele diz: vos despojeis do velho homem. Agora em diante vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele diz: olha, basta, a partir de agora, não hajam mais segundo o velho homem, corrompido pelas concupiscências. Despojem-se. A ideia aqui é: abandonem, substituam a vida que vocês tinham antes, que era controlada pelo pecado, controlada pela vaidade, controlada pelo orgulho. Olha, gente, a tendência do ser humano, quando ele é melhor, uma das melhores pessoas, mesmo quando esse ser humano ele ainda é uma pessoa moralmente ilibada, mesmo assim, normalmente, a religiosidade dessa pessoa o faz ser orgulhoso, vaidoso, por causa da sua piedade, entre aspas. Então Paulo está dizendo assim: olha, vocês não podem mais viverem de acordo com o velho homem. Vocês não podem mais viver de acordo com a antiga natureza. Vocês precisam despojar do velho homem, abandonar a mentira, abandonar a devassidão, abandonar o adultério, abandonar os raciocínios e as lógicas de morte, abandonar o coração corrompido, abandonar a frieza espiritual, abandonar a indolência, abandonar a preguiça. Vocês precisam deixar que o velho homem seja sepultado, de fato. Vos despojeis,
Ou seja, matem o velho homem, abandonem o velho homem, esqueçam o novo homem, o despojem, tire do seu lugar, tire o velho homem do lugar que ele ocupava. E agora, versículo 23, ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E é que Paulo está dizendo o tempo todo: vos renoveis no espírito do entendimento, porque é na mente e no coração que começam as mudanças. É através da mente, é através do coração que acontece a renovação. Nós vamos ver isso a semana que vem, no domingo. Neste domingo agora, vamos começar uma série de pregações sobre renovação. E a primeira pregação será sobre a renovação da mente. E aqui fala muito claramente, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, o nosso entendimento, a nossa mente, é a base em que Deus atua para que haja uma renovação interna em nós e para que sejam substituídas lógicas e pensamentos que antes ocupavam a nossa mente e que agora são substituídos por pensamentos novos. A nossa mente é reprogramada, o nosso coração é reprogramado, porque ele já não se alimenta mais do que antes o alimentava, porque agora ele está debaixo de um controle absoluto de Deus que norteia a forma com que andamos e com que vivemos, a forma como vivemos e como andamos, que é segundo a palavra. E como diz Jesus nos evangelhos, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o parâmetro para a nossa vida, de forma que na palavra de Deus não diz que nós devemos viver na impureza, pelo contrário, diz: fujam da impureza e de toda sorte de pecado que os afastam de Deus e de todo princípio de injustiça que os distanciam de Deus. Ele conclui no versículo 24 dizendo: e vos revistais do novo homem. Ou seja, Paulo fala de um novo homem. Como no Novo Testamento também se utiliza, somente no Evangelho de João, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque nascemos da água e do Espírito, e já não mais podemos viver como vivíamos antes, porque nascemos da água e do Espírito, somos novas criaturas, e agora Paulo diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Ou seja, ele não está falando aqui da criação lá no Éden, que é uma ação de Deus para trazer o homem à vida. Ele está dizendo o seguinte: nessa graça, através dessa salvação que nós recebemos, nos foi soprada uma nova vida espiritual e nos revestimos de um novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Ou seja, nós nos tornamos homens e mulheres segundo Deus, segundo o princípio que opera na palavra de Deus, que é da justiça, que é da verdade, que é da pureza, que é da santidade. Então Paulo está aqui nos exortando a isso: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. E aí Paulo conclui, e nós concluímos também, mostrando a você que você pode usar racionalizações, você pode usar desculpas, você pode continuar estagnado ou vivendo uma vida indolente. Mas não diga ao seu coração que esse é o propósito de Deus e que a graça de Deus te autoriza a isso, porque a graça que nos salvou também nos libertou do pecado. A graça que nos transformou para a justiça está agindo ainda num processo contínuo em nós de nos tornar justos segundo Cristo, de nos tornar segundo o modelo que é o próprio Cristo, e nós agora somos capazes. O nosso espírito está pronto. A nossa carne pode ser fraca, mas o nosso espírito está pronto. E Deus quer que você hoje comece um processo de crescimento, de renovação, de transformação do seu ser, de abandono dos velhos hábitos,
das velhas práticas pecaminosas que estão arraigadas. É preciso hoje que seja quebrado, que estejam sendo quebradas na sua vida as correntes do passado, as correntes do pecado, e que renasça e vos revista de um novo homem, segundo Deus. Revistais e vos revistais de um novo homem, segundo Deus, criado segundo Deus. Eu quero dizer, meu irmão, o tempo do crescimento, da renovação interna, da transformação da mente, da transformação de quem você é, chegou na sua vida através de Cristo, da sua morte redentora, e através de um processo contínuo que o Espírito Santo está produzindo em você. Você está sendo santificado pela palavra, até que você se torne alguém plenamente à altura, à estatura e à graça de Jesus, o nosso Deus, quem nos salvou. Eu quero, em nome de Jesus, que você dê um passo para o crescimento, para o abandono dos velhos hábitos, para uma vida nova, para se revestir de Cristo, da sua vida, da sua presença, para viver a vida boa, a vida plena que o próprio Cristo nos promete. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida e vos deu vida em abundância. Ele vos chama a uma vida de crescimento e não de estagnação, a uma vida de excelência e não de mediocridade, a uma vida de repouso e de confiança em Cristo e não uma vida que desonra a Deus. Ele te chama a isto. Esta é a vida que Ele quer te dar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, nessa noite. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu quero orar pelos meus irmãos, pelos meus amigos que estão em casa, com o coração angustiado, com a alma abatida, com o seu ser precisando de um toque especial do teu Espírito. Toque agora, ó Espírito Santo de Deus, em cada vida, em cada pessoa que está agora nos ouvindo. Aqueles que estão com a alma adoecida, aqueles que estão com o coração atribulado, traz consolo, traz quietude, traz paz. Aqueles que precisam de crescimento, faz morrer o velho homem e que eles se revistam de Cristo e de uma nova vida com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos a tua graça sobre os meus irmãos, sobre cada um. Abençoe-os agora, abençoe as famílias, abençoe as casas, abra portas para esses que estão desempregados e cure esses que estão enfermos, consola esses que perderam pessoas importantes na sua casa e os abençoe em o nome de Jesus, e que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo esteja sobre cada um, agora e para todos sempre, e que todos digam amém. Deus vos abençoe. Eu aproveito para te pedir para que você possa compartilhar esse vídeo, clicar aí embaixo para que você possa estar acompanhando nosso canal e recebendo notificações dele. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe nessa noite e te dê graça, e te dê paz, e te dê vida renovada, em nome de Jesus. Amém.